Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesse segundo comentário da Parashá Terumá, nós vamos examinar aqui, meus amados, o texto, amém, de Êxodo, Shemot, amém, e nós vamos ver, queridos, que no capítulo 25, no versículo 3, diz assim: o Eterno falando com Moisés: e esta é a oferta alçada que recebereis deles, do povo de Israel: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral do Cohen Gadol, do sumo sacerdote. Então, queridos, nós vimos aqui, queridos, que o Eterno aqui, ele fala, amém, em Êxodo 25, Shemot 25, do versículo 3 ao 7, amém, ele fala dos materiais que vão ser usados ali, ser doados pelos filhos de Israel para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo. E a pergunta, meus irmãos, você vê que esses materiais estão elencados em ordem de valor, amém? Começam com ouro, depois prata, depois cobre, depois azul, púrpura e carmesim, enfim, vai diminuindo o valor. Agora, quando chega no verso 7, vem as pedras preciosas. E aí, meus amados, como é que pode? As pedras preciosas são valiosíssimas, por que elas estão no final? Então, meus irmãos, vamos aqui examinar esse texto e o porquê dessa questão. Amém? Nós vemos, meus irmãos, como que isso ocorreu sobre a ajuda para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo. O povo doou todos os materiais. Doou com muita vontade, doou ouro, doou prata, doou as especiarias, doou a parte do que era necessário, o incenso, as madeiras de acácia, amém? Então, meus amados, nós vamos ver que até o tanto que o povo doou, que Moisés teve que dizer: olha só, não precisa doar mais, amém? E ali, meus irmãos, aconteceu o seguinte: os líderes das tribos, eles eram homens riquíssimos. O líder de cada tribo tinha um líder. Eles, em hebraico, o nome para eles é Nissim. Amém? Só, meus irmãos, que eles ficaram com nada para ajudar. Porque eles disseram o seguinte: vocês ajudem e o que faltar a gente ajuda. Só que o povo ajudou com tanta vontade. E os líderes das tribos, quando viram, não tinham mais o que ajudar, porque já tinham recebido, o povo já tinha recebido tudo. Então, meus irmãos, o que acontece? Eles choraram, eles se arrependeram, porque eles tinham ficado de fora. Aleluia, meus irmãos, que o Eterno ainda teve uma misericórdia e disse para eles que eles poderiam, ajudar com as pedras do Cohen Gadol, amém? Do Cohen Gadol, do peitoral do Cohen Gadol. Então, meus amados, o que nós vemos aqui é uma situação em que eles sentiram-se arrependidos. Mas a pergunta, meus irmãos, que vem a nós é a seguinte: por que será que quando você vai fazer alguma coisa e alguém diz assim: olha, eu vou te ajudar, mas você resolve tudo que você puder, depois o que faltar, falar comigo? Todo mundo ia gostar disso, né? Olha, vai ter alguém que vai me ajudar, naquilo que faltar, ele vai cobrir. Mas, e por que então eles se arrependeram do que eles haviam feito? E é interessante, meus irmãos, que na Torá, a palavra Nissim, ela tem um iude a menos. Deus tirou um iude dessa palavra, dizendo para eles, através da Torá, que eles estavam em falta.
Eles estavam em falta. Então, meus amados, por que eles, estando em falta, né, com Deus, e por que eles estiveram em falta com Deus, se eles se ofereceram para poder bancar o que faltasse na construção do Mishkan? A palavra nos diz, nós vamos entender, meus irmãos, que o Eterno, ele não vê somente o ato de cada um de nós. Ele vê também a intenção. Porque muitas vezes, meus irmãos, uma palavra que diz assim, uma palavra que pode ser de uma humildade, não façam tudo e depois o que faltar eu ajudo. Muitas vezes é uma preguiça disfarçada ou alguma má intenção disfarçada. Foi isso que aconteceu. Amém? Porque o Eterno, inclusive, tirou um Yud do Nissim, isso está na Torá, irmãos, para mostrar para aqueles líderes que a falta deles estava dentro deles, da intenção deles, da má intenção deles. Porque não era uma questão de humildade, olha, façam vocês primeiro, depois a gente faz. Não, era uma questão de má intenção. Era uma má intenção que eles tinham. E aí, meus amados, eles se arrependeram, choraram, e aí o Eterno permitiu que eles ajudassem com as pedras preciosas para a roupagem, para o éfode e o peitoral do Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote. Amém? E a pergunta, meus irmãos, que nós temos que ter para nós é que nós não devemos nos deixar, amém, se influenciar pela nossa Yetzer Hará, que é a má inclinação. Amém? A má inclinação de cada um de nós nos faz ter o quê? Ter preguiça, meus irmãos. Tem uma história, meus irmãos, de um escritor, que ele escreveu o livro Ovot Alevavot. É um livro muito usado, né, dentro de Israel, é um livro muito bom. Só que o escritor desse livro, ele demorou muito para escrever esse livro. Por quê? Ele tinha colocado na cabeça dele, olha só, de início, ele começava a escrever o livro, parava, e ele botava assim, eu não tenho Torá suficiente para escrever esse livro. Eu não conheço Torá suficiente para escrever esse livro. E tinha hora que ele se motivado, escrevia, e aquele tempo todo, até que ele descobriu, irmão, que aquela humildade que ele tinha, não, eu não sou digno de escrever esse livro e tal, nada mais era, meus irmãos, que a sua Yetzer Hará, sua má inclinação fantasiada de humildade. E quando ele assumiu, meus irmãos, que ele tinha que escrever o livro, que ele tinha que fazer o livro, esse livro, meus irmãos, amém, Ovot Alevadot, amém, ele realmente deslanchou, o livro foi muita bênção e ajudou e ajuda muita gente, amém? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, esse não é o momento certo de eu fazer isso, eu não sou a pessoa certa. Às vezes, meus amados, não é o momento certo mesmo, né? Às vezes você também não é aquela pessoa que vai resolver aquele problema, mas muitas das vezes é o momento certo e você é a pessoa para resolver aquele problema. Então, meus amados, ou então para tocar aquele projeto, no caso de escrever o livro. Então, Deus, ele nos ensina também na história desse livro, né? Ovot Alevavot, amém? Que nós vemos, meus irmãos, ali que havia uma humildade, mas era uma humildade gerada pela má inclinação. Que tem humildade, meus irmãos, que não ajuda, não é de Deus. Amém? É a humildade muitas vezes disfarçada para esconder uma preguiça, amém? De querer fazer a obra de Deus, ou de querer fazer algo que Deus está dizendo, não faça, que é você que tem que fazer isso. Então, meus amados, que nós entendamos, meus irmãos, aleluia,
e não vemos proceder que nem aqueles Nissim, que eram os líderes das tribos, né? Que eram homens que tinham condições de doar muito para o Mishkan e ficaram para o final, amém? Por uma preguiça ou até por outras más intenções, de tal forma que o Eterno retirou até um Yud, uma letra Yud do nome Nissim na Torá, para mostrar que o problema era no coração deles, na intenção que eles tinham no seu coração. Então o Eterno, ele não vê só os nossos atos. Tudo que a gente praticar tem que ser com boa intenção, tem que ser com alegria, praticarmos para Ele, para o Eterno. Praticarmos com alegria, com boa intenção e com entusiasmo, sem desânimo. Amém? Como o Eterno já disse em várias passagens da Bíblia, amém? Que tenha bom ânimo, né? Inclusive para Josué. Amém? E ele fala para nós, tenhamos bom ânimo, vençamos os desafios, amém? Para levar a palavra adiante, para levar a palavra de Deus, porque cada um é um instrumento do Eterno em alguma área. Você não foi chamado para ficar apenas se alimentando sem passar isso adiante. Você foi chamado para fazer algo para o reino de Deus. O reino de Deus, como Yeshua disse, já está no meio de nós. Amém? Então façamos algo para o reino de Deus. Então isto é algo para o qual o Eterno te escolheu, me escolheu para outra coisa, mas sempre temos que estar ligados em fazer a obra de Deus. Então, queridos, que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração. Esse é o segundo comentário da Parashá Terumá. Amém? Muito útil, muito importante, e que nós, aleluia, possamos, aleluia, deixar a preguiça de lado, deixar o Yetzirará de lado, que é a má inclinação, amém? E vamos colocar em prática aquilo para o qual o Eterno nos chamou no reino de Deus. Shalom, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.